Graça e paz, todos os que estão participando deste estudo, desta gravação, são bem-vindos. Nós desejamos que a palavra de Deus faça muito bem ao nosso coração, à nossa mente. Estamos estudando já por algum tempo, mais de um ano, as cartas do apóstolo João, o seu evangelho, e nós hoje vamos estudar a terceira carta do apóstolo João. Lembrando que estudamos já o Evangelho de João, que é o quarto evangelho. Estudamos a primeira carta do apóstolo, diferente do evangelho, porque foi escrita num outro tempo, e com um escopo, um objetivo diferente. A carta, o evangelho tem uma finalidade mais teológica, de demonstrar quase que de uma maneira quase que biográfica os passos de Jesus neste mundo, se bem que verdadeiramente quem faz esta abordagem são Mateus, Marcos e Lucas. Mas João fala mais dos aspectos teológicos de quem é Jesus, da sua divindade, da sua ressurreição, da sua morte, de vários aspectos da sua vida. E as cartas, especialmente a primeira, têm um objetivo de atingir a solução de alguns problemas que já estavam surgindo no meio do cristianismo. Parece que Paulo já estava em Éfeso, uma cidade longe de Jerusalém, distante de Jerusalém, e ali ele pregava o evangelho responsável por aquela igreja estratégica e por uma igreja que tinha um vasto campo missionário pela frente. Em Éfeso, Paulo pregou por mais de 3 anos, ou 3 anos em algum tempo a mais, e ali ele foi utilizado por Deus para fazer com que todo mundo asiático ouvisse a voz do Senhor e chegasse a ouvir o Evangelho por meio da sua instrumentalidade. Hoje nós vamos estudar a terceira epístola de João, depois ainda teremos mais um livro do apóstolo, que é o livro de Apocalipse, que num tempo oportuno, se Deus nos permitir, nós vamos também estudar. A carta é composta de 15 versículos, é uma carta pequena, curta, pessoal, assim como a segunda carta foi escrita possivelmente a uma pessoa que era alguém de muito bom comportamento e de muito boa disposição em relação ao Evangelho, muito bom trabalho e de muita participação, visto que oferecia sua própria casa para que pessoas se reunissem ali e talvez ali tivéssemos uma congregação. Esta carta de hoje é uma carta em que Paulo trata com Gaio, um presbítero, possivelmente daquela mesma igreja, um homem líder ali também, sobre alguns problemas relativos
àquela congregação, que já estavam surgindo e foram tratados parcialmente na segunda carta, que é aqueles falsos irmãos que se colocavam de maneira contrária, com palavras maliciosas, à liderança do apóstolo João e que impedia até que irmãos recebessem o apóstolo João em sua casa ou aqueles a quem ele enviava para participar ali. Nós vamos ler o texto que diz assim: terceira epístola de João, né? O texto diz assim, de 1 a 15. O apóstolo, ou melhor, o presbítero, né? Não deixa de ser o apóstolo, porque nós cremos que a carta é escrita por João. O presbítero ao amado Gaio, nós já vimos que a palavra presbítero significa apenas alguém que é um ancião, alguém que é um líder, né? Alguém que exerce uma função de bispo, talvez, na, na, naquela igreja local. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Senão aquilo que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Senhor, nós oramos neste momento pedindo a tua direção, pedindo a tua graça sobre nossa vida, sobre a nossa mente, especialmente sobre a nossa compreensão daquilo que foi ministrado pelo apóstolo João nesta pequena carta. Que a mão do Senhor bondosa nos oriente, nos faça compreender aquilo que é necessário para que em tudo o nome do Senhor
seja glorificado. Nós oramos pedindo que todos os que participam sejam abençoados pela tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo está escrevendo possivelmente de Éfeso. O apóstolo, por volta do ano 90, está escrevendo essa correspondência pessoal aonde seus irmãos amados, né? Gaio é um homem, um pastor, um presbítero também, que é líder, possivelmente, na igreja, numa das igrejas que João dirige. E esse irmão amado é um dos seus líderes treinados e talvez convertidos até pelo ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo João, nesta igreja. Um líder de uma congregação que estava sob a responsabilidade do pastor João, né? O presbítero João, o apóstolo João. Mas é um homem que tem um coração pastoral e um homem que verdadeiramente exerce essa função pastoral ali naquela igreja. Este homem era chamado Gaio e era um irmão amado do apóstolo João, né? Ele coloca na saudação inicial o presbítero, ele mesmo, João, ao amado Gaio, a, a quem eu amo na verdade. O que é amar na verdade que João fala aqui? É um amor fundado num relacionamento de verdadeiro temor ao Senhor. A base desse relacionamento é a verdade de Deus, é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele coloca a quem eu amo na verdade. Não só amo verdadeiramente, no sentido de que não há indícios de fraude nesse relacionamento, como também ama porque esse amor está estabelecido sobre a verdade de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o caráter de Cristo. E este momento é um momento, então, em que João está anunciando a prática desse amor verdadeiro. Este homem chamado Gaio, então, era irmão do apóstolo, e o assunto predominante da carta é o tratamento, o cuidado dado aos ministros, né, itinerantes. Quem eram os ministros itinerantes? Os ministros itinerantes eram aqueles homens que saíam pregando o evangelho de cidade em cidade, às vezes até de casa em casa, e que não tinham um paradeiro fixo, mas eles eram reconhecidamente pregadores do evangelho. Segundo o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, os próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo, né, aqueles que eram filhos de Maria com José, tinham esse ministério, exerciam esse ministério. E este homem, então, era um desses, possivelmente, era um amado irmão do apóstolo João, que estava às voltas com esse tipo de problema, que é o tratamento que é dado àqueles ministros itinerantes que visitavam as igrejas pregando a palavra. Como tratar essas pessoas? É isso que João vai orientar Gaio nesta carta, para que ele entenda como deve ser feito esse tratamento, né? João vai manifestar
ao seu querido amigo Gaio algum modo de agir, né? O desejo de João em relação a Gaio é que, como um bom pastor, o apóstolo reconhece a prosperidade espiritual de Gaio, né, no início, então, já demonstrando assim que Gaio é um homem digno de ser considerado um líder cristão por causa da sua vida exemplar. E João, então, tem uma relação de amizade com ele e tem uma alegria muito grande, porque, amado, segundo o apóstolo João, ele tem alegria, ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. E o que é que João está falando aqui nesse caso, né? É, ele está dizendo que, como um bom pastor, ele reconhece a prosperidade espiritual de Gaio, né? Gaio é, sem sombra de dúvida, um líder escolhido, treinado, que está liderando uma igreja e que uma das marcas da vida de Gaio é a sua prosperidade espiritual. Num tempo como o nosso, quando, para muitos crentes, a marca do crescimento espiritual, a marca da evolução espiritual é a prosperidade, e os homens e as mulheres buscam prosperidade material. João está dizendo que o que vale verdadeiramente para demonstrar se um crente é crente de fato ou não, é a sua prosperidade espiritual. Essa prosperidade espiritual é reconhecida por João na vida de Gaio. E ela é testemunhada também pelos irmãos que tinham vindo com notícias de Gaio para o apóstolo. Então, algumas pessoas saíram da localidade onde Gaio estava e chegaram até onde o apóstolo João fazia o seu quartel-general, o seu ponto de estada fixa, e chegando ali, esses irmãos que vieram de, das da região de Gaio disseram: olha, é um homem de Deus, falando de Gaio para o apóstolo João. É um homem de Deus, né? E testemunhando esses irmãos que Gaio realmente era um homem que andava na verdade. Então, o João diz assim: pois eu fiquei muito alegre pela vinda destes irmãos, porque eles vieram dando um testemunho da tua verdade, da verdade que é a verdade de Gaio, a verdade que Gaio pratica, como você anda na verdade, como é verdadeiro o teu caminho, como você realmente é uma pessoa que teme a verdade, que teme a Deus, que anda na presença de Deus. E eu quero que você saiba que eu não tenho alegria maior do que essa. A minha alegria maior não é nem ver prosperidade material dos irmãos, mas a de ouvir que os meus irmãos, especialmente os meus filhos, né? Aqui ele está falando dos filhos espirituais, que são também irmãos, que meus filhos andam na verdade. Então, a prosperidade espiritual de Gaio era testemunhada pelos irmãos que tinham vindo com essas notícias de Gaio para o apóstolo, revelando que ele caminhava na verdade, ou seja, a base da vida de Gaio era o amor à verdade. E manifestava o desejo, João assim manifestava o desejo de prosperidade e saúde proporcionadas pela palavra de Deus e pelo seu crescimento espiritual. João está dizendo: olha, eu quero que realmente você continue a crescer espiritualmente. Eu prefiro
que você tenha crescimento espiritual. Não que eu não queira seu crescimento material, isso também é importante, mas eu quero que o seu crescimento espiritual seja principal, seja primeiro, esteja acima de todas as coisas, para que realmente você seja um instrumento de Deus e a sua prosperidade material seja apenas uma consequência daquilo que Deus opera na sua vida espiritual. Então, João está ensinando, demonstrando para nós como é importante esse crescimento espiritual, né? Como é importante esse desenvolvimento. E nós sabemos que João vai dizer agora para Gaio que realmente ele reconhece que ele tem um bom exemplo. Ele diz: amado, eu sei que você procede fielmente naquilo que pratica com os irmãos, aqueles irmãos que vinham de cidade em cidade anunciando o evangelho, né, visitando as igrejas. Eu sei que você tem fidelidade, mesmo que eles sejam estrangeiros, você os trata com amor. Eles, perante a igreja, também deram testemunho do teu amor. Eles falaram que verdadeiramente você os trata com amor. E eu quero te dizer uma coisa, que você fará muito bem se você continuar ajudando-os na sua jornada, ou seja, encaminhe-os para as outras igrejas, ajudando-os, dê a eles uma ajuda financeira, dê a eles uma ajuda material para que eles possam caminhar para as outras igrejas sem depender de qualquer outra coisa que não seja a manifesta pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa desse amor que você manifestou por eles e do tratamento com a verdade, é que eu estou muito feliz com o seu comportamento. O apóstolo, então, mantém essa disposição de ver a prosperidade material e a saúde de Gaio sendo proporcionais a aquilo que ele faz espiritualmente. É muito mais importante ser próspero espiritualmente. E ele demonstra, João demonstra, portanto, sua alegria ao ouvir que os seus filhos, né, os seus discípulos, e Gaio é um discípulo de João, que eles andam na verdade. Então, Gaio tem um comportamento exemplar. Seu procedimento fiel no modo como ele trata os irmãos, mesmo sendo estrangeiros, é notório. Todas as pessoas sabem. Estes mesmos irmãos testemunharam do amor e do cuidado de Gaio. Eles falam: não, ele realmente nos tem tratado muito bem, tem nos ajudado no sustento da pregação. Ele tem tirado do seu próprio bolso para nos abençoar com a sua prosperidade também. Então, a prosperidade de Gaio tinha um objetivo, era levar aos crentes a ajuda de Deus. Então, Gaio tinha uma prosperidade material que era resultado da sua prosperidade espiritual. Então, estes mesmos irmãos testemunhavam disso. E João exorta Gaio para complementar o trabalho. Como que ele vai complementar o trabalho? Encaminhando os crentes que pregavam itinerantemente o seu evangelho na sua jornada. Eles estão pregando o nome de Jesus sem receber nada dos gentis. Eles estão fazendo um trabalho de amor. Por isso, Gaio os está ajudando, os está orientando, está sendo um instrumento de bênção na vida deles, para que eles possam crescer. Eles saíram e estão pregando o nome de Jesus. Estão pregando por causa do nome
e nada têm recebido de ninguém. Eles fazem por amor ao nome de Jesus. Os crentes devem acolher, então, estes irmãos, assim eles se tornam cooperadores do Evangelho. Como que João está dizendo para Gaio fazer? Faça isso, coopere, porque um modo de cooperar com o Evangelho é contribuir com aqueles que pregam a palavra, com aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, João vai aproveitar essa carta que ele está escrevendo a Gaio para dizer do comportamento reprovável de Diótrefes. Diótrefes era um sujeito que vivia também em alguma dessas congregações, né? E possivelmente nesta congregação de Gaio ele tivesse alguma influência. E João está escrevendo a ele também. Então ele diz assim: olha, eu escrevi também alguma coisa à igreja, mas o próprio Diótrefes, essa pessoa sobre a qual eu vou falar um pouco, gosta de exercer a primazia entre eles e não me acolhe, não me aceita. João está dizendo que Diótrefes, que é um sujeito que deveria atender ao apóstolo João, que deveria obedecer ao apóstolo João, não faz isso. Então, o comportamento de Diótrefes é um comportamento reprovável. Reprovável. Que comportamento reprovável que é? Ele gosta de mandar. Gosta de mandar. As igrejas geralmente tem gente assim, né? Que gostam de mandar. Não estão para servir, mas estão para mandar. E João está censurando o comportamento de Diótrefes, porque ele gosta de dar ordem, gosta de mandar, gosta de exercer a primazia sobre toda a igreja. O que é exercer a primazia? É estar acima de todos os outros, é se servir dos outros e não servir aos outros. O ideal de comportamento de Diótrefes era um ideal completamente diferente de Gaio. Se Gaio servia a igreja e servia até os irmãos gentis, estrangeiros de outras igrejas, ele fazia isso com amor. Já Diótrefes não pratica isso. E então ele não acolhia o apóstolo. Quando o apóstolo mandava alguma notícia, quando o apóstolo propriamente dito ia até a igreja, Diótrefes nem aparecia para receber o apóstolo. Então, ele não dava nenhum tipo de atenção ao apóstolo. E isso era ruim, é ruim, nós não devemos fazer isso. Ele não deixava nem a igreja conhecer as suas comunicações. Às vezes o apóstolo João escrevia cartas para essa igreja, mas Diótrefes não deixava a igreja tomar conhecimento da carta. Então, a carta era para a igreja, a carta deveria ser lida na igreja. Todas as cartas que uma igreja recebe devem ser lidas na igreja. Mas ele não deixava, né? Ele não queria que o apóstolo João tivesse qualquer influência na igreja. Ele queria mandar na igreja. Então, ele não deixava a igreja conhecer suas comunicações. E, além disso, ele proferia palavras maliciosas contra o apóstolo. Ele inventava situações e falava contra o apóstolo na igreja, não acolhendo os irmãos também, né? Quando os irmãos chegavam para pregar o evangelho ali, para pregar a palavra ali, aqueles irmãos que viajavam de localidade em localidade para pregar o evangelho, ele simplesmente não acolhia os irmãos, não ajudava os irmãos, não recepcionava os irmãos, não dava sustento para aqueles irmãos. Eles viajavam sem dinheiro, eles viajavam por amor ao nome de Jesus exclusivamente. Eles não tinham condições, porque eles criam e eles esperavam que as igrejas fossem ajudá-los, mas eles não faziam nada disso. Diótrefes não deixava a igreja fazer nada disso e ainda impedia aqueles que queriam recebê-los. Se algum dos irmãos quisesse receber
em sua casa a estes irmãos viajantes itinerantes, Diótrefes não deixava e ameaçava expulsar esses irmãos da igreja. Que bom caráter esse Diótrefes, né? Então, é um sujeito que digno de ser repreendido, né? Então, João fala assim que ele não deve ser imitado de modo algum, né? E João diz assim: não imites o que é mal, aquilo que é mal. Não sejam imitadores daquilo que é mal. E quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Olha aqui um padrão de conduta, um padrão de avaliação que serve para avaliarmos a conduta de Diótrefes e a conduta de qualquer outra pessoa que age do mesmo jeito. João está dizendo, não seja como Diótrefes, não imitem a sua conduta. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem não pratica o bem, quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Então, aquela igreja podia ter essa noção clara, né? Que Diótrefes era um sujeito que nunca tinha visto a Deus, porque ele queria praticar o mal, então ele jamais viu a Deus. Quem pratica o bem procede de Deus. Então, nós precisamos andar na prática do bem, porque essa é a evidência de que nós somos filhos de Deus. E porque quem pratica o mal jamais viu a Deus. Nesse sentido, então, João está colocando as coisas muito claras. Ele está apelando para Gaio, dizendo para Gaio e para a igreja: amados, não imitem o que é mal, somente imitem o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Agora, existe uma outra pessoa aí no meio de vocês que é uma pessoa digna de ser imitada, que é Demétrio. Então, João está orientando Gaio a mostrar o comportamento de Demétrio, a valorizar o comportamento de Demétrio. Então, Demétrio era uma pessoa amada também de João, que era um líder, pregador da palavra. E João está dizendo assim: olha, imitem Demétrio. Demétrio é uma pessoa maravilhosa. Quanto a ele, a Demétrio, todos dão testemunho dele, até mesmo a própria verdade. A conduta dele, o andar dele está fundamentado na verdade. Todos que conhecem Demétrio sabem que ele é um crente verdadeiro. Todos falam bem dele, imitem a Demétrio. Vocês têm um homem aí que pode ser imitado, não imitem Diótrefes, porque ele não merece ser imitado, duvidem da sua conduta, ele não anda na verdade, mas imitem a Demétrio, porque Demétrio anda na verdade, é um homem de Deus, é um homem que merece ser imitado. Ele procede bem, ele anda de verdade diante de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, mas Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. E nós também, o apóstolo João está dizendo, eu também dou testemunho. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu não estou aqui mentindo a favor de Demétrio. Eu estou aqui falando a verdade a respeito de Demétrio. Atendam o seu testemunho, olhem para o seu testemunho, prestem atenção no seu testemunho, andem de acordo com o testemunho que ele dá. Esta é a forma que João usa para exaltar o comportamento de Demétrio. Ele não está exaltando a pessoa de Demétrio, ele está elogiando o seu testemunho. Ele está dizendo que a palavra de Deus deve ser
testemunhada. É esse testemunho que nós precisamos dar no lugar onde nós estivermos. Então, todos falam bem de Demétrio, a própria verdade testifica de Demétrio, e o apóstolo também fala dele, de Demétrio, com muita propriedade. E agora, é claro que nós estamos vislumbrando o final da carta, né? Então, muitas coisas aí João vai dizer. Eu tinha que escrever a vocês muitas coisas, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. O que vai adiantar? A carta vai chegar aí, o sujeito vai querer deturpar a carta. Então, eu quero voltar aí em breve, e então eu vou conversar com todos, não só com Gaio, não só com Demétrio, mas também com Diótrefes. Eu quero conversar com todos, cara a cara. Nós vamos conversar de viva voz, ou seja, cara a cara. E aí ele deseja a paz para com aqueles irmãos. Conversaremos de viva voz e nós estaremos buscando a paz no relacionamento com os irmãos. A paz seja com todos. Os amigos saúdam a Gaio, os amigos saúdam também a igrejas. E eu quero que Gaio dê saudação da minha parte a todos os irmãos que moram aí onde ele está. Quais as aplicações que nós podemos fazer neste momento para este texto? Aplicações que servem para a nossa vida particular, para a nossa vida pessoal. A primeira aplicação, a prosperidade verdadeira, a prosperidade espiritual, não impede a prosperidade material e saúde. É claro que não. A prosperidade espiritual verdadeira é uma prosperidade que nos leva a reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus. Nada impede de eu ser próspero materialmente. Só que, verdadeiramente, a prosperidade espiritual é principal, é primeira. Nós devemos entender que a prosperidade física, material, a saúde, são consequências, muitas vezes, da prosperidade espiritual. Você é próspero espiritualmente? Você cresceu espiritualmente? Anda em obediência à palavra de Deus? Todos dão testemunho do seu comportamento? Se isso acontece, você é próspero espiritualmente. Segunda aplicação. A alegria do verdadeiro pastor, no caso de João aqui, é ver que os seus filhos andam na verdade. Todos os crentes que andam na verdade dão alegria aos seus pastores. O verdadeiro pastor busca a prosperidade espiritual dos seus filhos e ele tem uma alegria muito grande de perceber que os seus filhos andam na verdade de Deus e caminham para crescer espiritualmente. Então, eu preciso também desenvolver na minha vida o crescimento espiritual que é advindo da prática da obediência à verdade. Terceiro, o acolhimento aos irmãos é um ato que nos torna cooperadores com a verdade. Olha só, isso o apóstolo João ensinou, que quando eu acolho os meus irmãos que vêm para próximo de nós, que vêm para a igreja, quando eu sou capaz de atender esses irmãos, de ser um instrumento de bênção na vida deles, então esse acolhimento aos irmãos, a recepção na minha casa, a manifestação de amor e de hospitalidade, isso é um ato que nos torna cooperadores com a verdade. Ou seja, se você quer se tornar um cooperador do Evangelho, receba seus irmãos com alegria
e ajude esses irmãos a fazerem a obra que eles têm que fazer, contribuindo com eles de fato. Uma outra aplicação é essa: é preciso identificar e confrontar aqueles que agem de maneira errada, querendo dominar a igreja. Nós precisamos disso, né? A confrontação. Muitas vezes, nós não confrontamos as pessoas que agem errado na igreja, e elas pensam que elas podem continuar fazendo o que elas querem, dando vazão ao seu comportamento errado. João está dizendo que é necessário identificar e confrontar aqueles que agem de maneira errada, querendo dominar a igreja. Então, João vai confrontar. Ele escreveu aqui a Gaio dizendo: em breve quero ver-te. Não quis escrever-te com tinta e pena. Quero ver-te pessoalmente. Então, nós conversaremos de viva voz. Quem procede de Deus, quinta, quem procede de Deus, pratica o bem. Quem pratica o mal, nunca viu a Deus. Está aqui um método padrão para confrontar, para comparar e para levar a cabo a tarefa de descobrir quem na igreja é verdadeiramente bom testemunho do falso testemunho, né? Muitas pessoas, muitas vezes, não agem de maneira correta na igreja. Então, quem procede de Deus, pratica o bem. Quem pratica o mal, nunca viu a Deus. Este é o texto do apóstolo João, o terceiro texto do apóstolo João, e nós estamos terminando esta carta hoje. Nós desejamos que esta carta simples, mas tão concisa e tão bem escrita, demonstre verdadeiramente o caráter de todos aqueles que temem a Deus, daqueles que são que andam na verdade, que são instrumentos de Deus na vida das pessoas, aqueles que têm caráter falho, que têm caráter dominador, e aqueles que são capazes de renunciar a si mesmos para pregar sobre o nome de Jesus. O texto nos mostra que foi por causa do nome de Jesus que esses homens saíam do seu conforto nas suas famílias para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos permita viver desta maneira para a glória do seu nome. Amém.